Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse é nosso plantão online GMP. A matéria é Sistema de Lubrificação e Refrigeração do Motor. O nosso plantão online será somente no modo áudio sem o vídeo, devido a problemas de travamento, para evitar que trave todo o sistema da nossa aula, ok, pessoal? Para quem não está presente, só para lembrá-los, para aqueles que estão presentes, é claro, né, que será gravado e disponibilizado no sistema acadêmico o nosso plantão online, ok? Vamos tirar aqui o nosso vídeo, ficaremos somente com o áudio. O nosso plantão online iremos mostrar algumas informações e componentes e até mesmo questão que já caíram em prova de ANAC. Então vamos dar início ao nosso plantão online. E nós temos aqui agora a primeira imagem, um componente. E esse componente ele tem um nome. E esse componente ele é responsável por medir a viscosidade. Questão de prova de ANAC, já caiu em sistema de lubrificação, GMP, sobre o aparelho que tem a finalidade de medir a viscosidade. É o viscosímetro. O tal do SSU é o SciBolt segundo universal, ou seja, é o padrão. O físico, professor SciBolt, foi cronometrado o escoamento do fluido, ele foi aquecido, consequentemente, ele foi cronometrado em segundos, e daí se deu o viscosímetro. E nós temos aí um conceito também, que já caiu em prova da ANAC, sobre a viscosidade. O que é viscosidade? É a resistência de um óleo para fluir. Isso é chamado de viscosidade. Lembrando, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade do óleo. Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Quanto menor a temperatura, maior a viscosidade. Ok? Questão que já caiu na prova da ANAC sobre viscosidade. E cada tipo de motor, tanto automotivo, aeronáutico, motor a reação, cada tipo de motor possui um grau e especificação de óleo lubrificante. E falando de lubrificante, a nossa matéria está codificada na ata 10079, Sistema de Lubrificação e Refrigeração do Motor, o código da ata 10079. A plaqueta ou o placar, o decalque fixado na mangueira ou tubulação do sistema de lubrificação é de cor amarelo. Questão também de ANAC. Ok, pessoal? Dando sequência, a bomba mais usada no sistema de lubrificação é do tipo engrenagem. É uma bomba mecânica acoplada na caixa de engrenagens do motor. Ela é acionada pelo motor. As engrenagens têm uma folga proposital. Essa folga é vedada pelo óleo lubrificante. E a finalidade do óleo lubrificante no sistema de lubrificação é lubrificar. A principal. E a secundária, resfriar e limpar o motor e os seus componentes. Grave também, bomba tipo engrenagem de fluxo constante. Ela é a principal, acoplada na caixa de engrenagens do motor. Uma engrenagem é acionada, neste caso, pela caixa de acessórios do motor, enquanto a outra é acionada pela rotora. Ok? Claro que existem outros tipos de bomba. Temos aí bomba do tipo palheta, bomba do tipo giro-rotor e até mesmo a bomba tipo pistão. E a bomba mais usada no sistema de lubrificação é do tipo engrenagem.
temos aí a imagem de uma bomba tipo engrenagem. Observem como ela é acoplada na caixa de engrenagens, ok? E temos aí um outro componente muito bem-vindo nos motores convencionais. Tem a finalidade de resfriar o óleo. É o radiador, localizado na parte frontal do motor. O radiador, ele tem a mesma finalidade nos motores automotivos. O radiador, na aviação, finalidade, resfriar o óleo do motor. Ok? Dando sequência, nós temos aí mangueiras e tubulações. Como já foi mencionado anteriormente, a tubulação, mangueira, o decalque, plaqueta fixada, tanto na tubulação como na mangueira, no sistema de lubrificação, é de cor amarelo. Sistema de combustível, vermelho. Oxigênio, verde. Hidráulica, azul e amarelo ou amarelo e azul. Enquanto proteção contra fogo, marrom. E assim por diante. Reforcem os estudos em tubulações e conexões, pois já foi assunto de ANAC. Sempre cai alguma questão referente à plaqueta ou decalque, como é chamado. Nós temos aí a imagem do tanque de óleo ou reservatório. O tipo de tanque de óleo, ou seja, o alojamento de óleo do sistema de lubrificação, nesta imagem, é o kart seco. O que seria? O kart seco, o tanque de óleo, está localizado externamente ao motor, questão de ANAC. Enquanto o cárter molhado, ou como também é chamado úmido, está localizado, ou seja, ele faz parte integrante da parte interna do motor. Ok? Tá aí o reservatório ou tanque de óleo, sistema kart seco. O nosso próximo componente em questão, para debatermos, nós temos aí o trocador de calor. Já foi questão de ANAC também. O trocador de calor ele possui uma válvula termostática. Não é sempre que o combustível passará pelo trocador de calor. Somente quando o óleo estiver fora da temperatura de trabalho. Ok? O trocador de calor, como é chamado, não quer dizer que há uma mistura entre óleo e combustível. É que a peça ela é embebida com o óleo quente aquece o combustível frio e o combustível frio resfria o óleo quente. Através de serpentina. O nome técnico é trocador de calor. Temos uma questão que já caiu em prova de ANAC, é a questão número 1. O instrumento com a finalidade de monitorar a pressão de óleo do sistema de lubrificação é questão alfa, bravo, charlie ou delta. Grave isso. Manômetro. Isto. Manômetro. O manômetro é uma redundância. Se você chamar manômetro de pressão, não há necessidade. Manômetro, ele monitora, ele mede a pressão. E há diversos tipos de manômetro. O mais usado é o tubo de Bourdon. Claro, isso para aviação de pequeno porte. Existem outros tipos de manômetro, nesse caso, eletrônico. A questão 1, delta. A questão 2, uma válvula de alívio de pressão, tem a finalidade de aliviar a pressão do sistema de lubrificação. Onde ela é instalada? Na linha de retorno, pressão, dentro do reservatório ou dentro da bomba de pressão. A questão 2, uma válvula de alívio de pressão do sistema de lubrificação é instalada na linha de pressão. Alternativa correta, alternativa bravo. Ok? Questão 3. Componente responsável pela troca de calor entre combustível e óleo, nós temos aí a questão alfa, bravo, charlie ou delta.
já é, ou seja, foi uma das questões de prova de ANAC, onde houve um equívoco de uma certa quantidade de alunos, onde causou aí o embaralhamento entre a questão Bravo e Delta. A questão 3, componente responsável pela troca de calor entre combustível e óleo. Se fosse entre ar e óleo, radiador. Entre combustível e óleo, questão delta, trocador de calor, ok? Nós temos aí, claro, uma outra imagem. Gravem também. Componente ou dispositivo instalado na cabeça e no corpo do cilindro, que tem a finalidade de aumentar o contato do ar com este componente, é chamado de aletas de refrigeração. Aletas de refrigeração. Localizado, instalado, tanto na cabeça como no corpo do cilindro, questão de ANAC também, ok? Tá aí a imagem, não nega, deixa bem claro, as aletas, ou seja, aumenta o contato do fluxo de ar com esta área para aumentar, ou seja, o poder de refrigeração, para baixar a temperatura interna, pois nesta área é a câmara de combustão. Existem outros dispositivos, claro, isso para motores convencionais. Nós temos aí o tal dos flaps de refrigeração, os cold flaps, que são atuados na cabine de comando na forma mecânica. A abertura, consequentemente, neste caso, esse componente tem a finalidade de aumentar o contato, ou seja, baixar a temperatura do motor, os cold flaps. E no motor a reação, o motor turbofan, ele é composto por dois fluxos de ar. Temos aí o primário e o secundário. Cerca de 100% de ar que passa pelo duto de admissão, mais ou menos 20% passará pelo fluxo primário, enquanto os outros 80%, mais ou menos isso, passará pelo fluxo secundário. No motor a reação não possui radiador. O que possui, é claro, para baixar a temperatura, é o fluxo de ar. O ar frio tem a finalidade de resfriar o motor e, consequentemente, no fluxo de ar secundário, tanto baixar a temperatura e vai aumentar também a potência do motor, ok? Temos aí uma tabela, e na tabela temos aqui as seções ou áreas do motor a reação. Nós temos aqui o compressor de baixa, compressor de alta, os queimadores, que seriam, nesse caso, a câmara de combustão. Temos aí a seção da turbina de alta, turbina de baixa e escapamento. Observe que lá na turbina de alta pressão, quase no final da câmara de combustão, a temperatura interna chega a mais ou menos 1000 graus Celsius. Claro, a apostila, o nosso material, não cita qual é o tipo e o modelo de motor. Por isso que há este dispositivo, não só por esse motivo, existe aí, claro, né, o tal do fluxo de ar secundário. A função dele é baixar a temperatura e aumentar a potência. É um motor econômico, motor turbofan econômico, menos barulhento, e a sua função, ou seja, de refrigeração, ela é excelente comparando com outros motores a reação. Mais uma questão de prova de ANAC, nós temos aí a questão 4, melhor local para uma instalação de um tanque de óleo. O local ideal para a instalação de um tanque ou um reservatório de óleo é a parte mais alta do sistema de lubrificação. A questão 4 é a questão Bravo, é a correta. Ok? Mais uma questão que já caiu em prova de ANAC. Nós temos aí a questão número 5. No sistema de lubrificação de motores a reação, que utiliza um tanque externo, olha só, já falamos isso um pouquinho no começo, usa um tanque externo, chamamos de
cárter molhado, cárter seco, tanque de suprimento ou cárter misto. Um tanque de óleo, nesse caso, na parte externa, nós chamamos cárter seco. A questão 5, Bravo. A correta é a Bravo. Enquanto o cárter molhado, o reservatório ou tanque de óleo, nesse caso nós chamamos de reservatório, ele é a parte integrante da parte interna do motor. Geralmente, claro, o motor a reação também existe a lubrificação, tanto cárter seco e molhado também, ok? E a lubrificação por pressão, ela é munida de uma bomba de pressão. Enquanto a salpique ou salpico, neste caso, o próprio movimento dos componentes do motor, motor a pistão, eles vão, neste caso, jogar o óleo na parte cujo qual necessitará ser lubrificada. Já nos motores, tanto convencional, motor a reação, sistema por pressão, onde existe uma bomba, existe, claro, passagem de óleo e os esguichos de óleo que irão entregar o óleo nas áreas a serem lubrificadas. No motor convencional, nós chamamos de labirinto, os furos, labirintos, ok? Mais uma questão de prova, a questão número 6. Para eliminar as impurezas no sistema de lubrificação, são instalados filtros. Os filtros têm a finalidade de remover impureza. Existem alguns tipos de filtro. Os filtros tipo tela, o micrônico e até mesmo o filtro magnético. Qualquer limalha magnética ficará presa no chip detector na peça magnetizada. Ok, pessoal, dando sequência no nosso plantão online, temos aí o nosso próximo componente localizado, ambos, localizado na linha de pressão ou fornecimento de óleo. Da esquerda é o transmissor de temperatura de óleo e o da direita, o transmissor de pressão ou sensor de pressão de óleo, ok? A próxima imagem é a válvula unidirecional, conhecida como check valve. O motor está em operação, aumenta a pressão, consequentemente ela se abre, ação de mola. Cortou o motor, diminui a pressão de óleo, ela se fecha pela pressão da mola. Qual é a finalidade desta válvula em questão? Essa que está sendo exibida, ela tem a finalidade de resguardar todo o óleo do tanque de óleo. Durante uma troca de um componente do sistema de lubrificação, o óleo que está alojado no tanque de óleo permanecerá lá. Mais um componente, está aí a nossa outro modelo de válvula unidirecional. Observem a pressão, abre a válvula, sentido do fluxo. Se porventura houver um fluxo contrário, essa válvula se fecha. Se cortar o motor, observe a imagem, válvula se fecha. Ok? Válvula unidirecional, conhecida também como check valve. Temos aí um diagrama, um esquemático, já foi mostrado na nossa aula, já foi debatido. Vamos falar um pouquinho do diagrama de um cárter seco por pressão. O circuito começa pelo tanque de óleo. Observe a legenda. Bolinha branca, suprimento, fornecimento. Bolinha preta, retorno. E a linha X é ventilação. O sistema começa pelo tanque de óleo. Consequentemente, quando dá a partida, ata 180, sistema de partida, deu a partida, o starter pneumático tem a finalidade de acionar o rotor de N2, ou conhecido como eixo, onde está instalado o compressor e a turbina de alta. Consequentemente, os acessórios do motor estão montados na caixa de acessórios, a tal da AGB, e eles começam a funcionar. E lá nós temos aí a bomba de óleo. A bomba de óleo também funciona. Consequentemente, começa a operar, ou seja, pressurizar o circuito. Antes disso, o tanque de óleo localizado
no ponto mais alto do sistema de lubrificação. Uma válvula unidirecional abre pela pressão de óleo, consequentemente, o óleo vai até a bomba de óleo. Ele é pressurizado, existe um filtro de óleo para reter as impurezas. Observe que o filtro é localizado após a bomba, para resguardar, neste caso, qualquer tipo de sedimentos grosseiros vindo da bomba. O óleo ele vai ser monitorado, tanto sua temperatura como pressão. Consequentemente, o óleo ele vai lubrificar os rolamentos, engrenagens, os componentes do motor. O óleo ele está aquecido, retorna pela linha de retorno. Essa bomba aqui, pessoal, tem duas finalidades. Deste lado, pressuriza. Desse, recupera. Bomba de retorno. Puxa o óleo. Recupera o óleo. Aí o óleo ele é filtrado mais uma vez. É o filtro de retorno. Observem. Após a bomba, o lado da linha de retorno. Consequentemente, se o óleo estiver muito quente, fora da temperatura de trabalho, ele vai ser resfriado. Existem dois trocadores de calor para esse sistema. Consequentemente, o óleo vai ser resfriado pelo combustível frio e o combustível frio vai ser aquecido pelo óleo quente, para evitar o congelamento do combustível, ok? E aí o óleo ele está livre para ser entregue ao tanque de óleo. E o circuito ele funciona assim, constantemente. Ok, pessoal? Dando sequência para o motor a pistão, não muda muito. Claro, lá não tem trocador de calor. Lá é o radiador. Observem, a legenda, a linha roxa, suprimento, a linha rosa, pressão, a verde, ventilação, a amarela, retorno e, claro, a linha marrom, dreno. Observem, tanque de óleo, suprimento. Opa, bomba de pressão de óleo, pressurizou. Pressuriza, consequentemente, o óleo e leva o óleo para as áreas do motor a ser, neste caso, lubrificado. A linha de pressão, observem, né? O óleo vai ser monitorado pelo manômetro de óleo e o termômetro de óleo, ok? Aqui, tanto o termômetro como também, neste caso, manômetro. Dando sequência, a linha de retorno, a linha amarela, o óleo vai retornar. Existe aqui, claro, uma bomba de retorno. Observe, esquevenge, pump, bomba de retorno. Consequentemente, ela tem, claro, né, a finalidade de fazer com que o óleo retorne, neste caso, para o tanque. Antes disso, existe aqui um tal de cooler. Nesse caso, é o nosso radiador. Ok? E é assim que funciona o sistema de lubrificação motor convencional. Mais uma questão de prova que já caiu em ANAC. A questão 7. O tipo de bomba de óleo mais usada nas aeronaves. Pronto, matamos. É a bomba tipo engrenagem. Fluxo constante. Ela é mecânica. Ela é a principal. Ok? Questão 8. Manômetro. Olha só a redundância. Manômetro monitora a pressão, ou seja, o manômetro de óleo é colocado, é instalado em qual região do sistema de lubrificação? Olha só, após a saída da bomba. Questão 8, alfa. Neste caso, seria na linha de pressão. Questão 9. Melhor local para uma instalação de um tanque de óleo na parte mais alta do sistema. Questão 9, bravo. Questão 10, mais uma questão que caiu em prova de ANAC. O manômetro para medição da pressão de óleo é instalado em uma região logo após, olha só, está repetindo, olha só, logo após saída da bomba. Grave bem, já foi questão de prova de ANAC. Lembrando que a matéria de sistema de lubrificação, ela tem uma expressão não muito agressiva e também não muito desprezível na prova da ANAC. É mais ou menos umas 3 a 4 questões que vem caindo
em prova da ANAC, ok? Por isso que o ideal é zerar, nesse caso, né, gabaritar o básico, a prova básica, as 20 questões, e as questões mais fáceis não dar brecha, não errar, acertar, ok? Questão número 11, no sistema de lubrificação de motores a reação, que estocam o óleo dentro do próprio motor, chamamos de cárter molhado. Olha só. Ah, mas o motor a reação também tem cárter molhado? Não é só cárter seco? Motores a reação com compressor de fluxo axial pode ser seco, cárter seco ou misto, tanto seco como molhado junto. Já compressores centrífugos aparecerá cárter molhado, ok? Questão 11, a correta é alfa, cárter molhado. Ok, pessoal? Esse é o fim do nosso plantão online. Lembrando para aqueles que não puderam participar, será gravado e disponibilizado. Nós executamos nosso plantão no modo somente áudio para evitar o travamento devido a alguns problemas técnicos. Desejo a todos bons estudos e nos veremos aí em outras matérias. Um grande abraço. Qualquer informação ou qualquer dúvida, entre em contato através do e-mail que eu irei publicar no próprio chat. Ok? Um grande abraço, bons estudos, pessoal!